Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Na última aula, que era uma aula de história, nós falávamos dos persas. E no finalzinho da aula eu falava um pouquinho sobre a religião dos persas, o zoroastrismo, né? Que se baseava na ideia dos maniqueus, maniqueístas, né? Nessa aula, que é uma aula de filosofia, eu vou tratar de um filósofo medieval que enfrentou uma verdadeira batalha interior para tentar conciliar as ideias dos maniqueístas com as ideias do cristianismo. Eu estou falando de Santo Agostinho, um filósofo medieval. Quem foi Santo Agostinho? Na verdade, o nome dele era Aurélio Agostinho, né? E foi chamado Santo Agostinho após a canonização, né? Então, ele é mais conhecido como Santo Agostinho por causa da canonização pela Igreja Católica. Ele nasceu em 354 em Tagaste, na pequena cidade da Numídia, na África. E seu pai, que era um patrício, era um pequeno proprietário de terras e estava ligado ao paganismo. E sua mãe era uma cristã fervorosa, inclusive a mãe dele foi canonizada posteriormente, né? E durante muito tempo ele viveu uma vida muito desregrada em Tagaste, né? Inclusive chegou até a ter um filho com uma concubina. Quando se fala em Santo Agostinho, o pessoal sempre fala dessa vida desregrada dele e da conversão dele posteriormente. Mas para a gente aqui interessa mais a questão filosófica mesmo, como que vai se dar o processo filosófico da vida de Santo Agostinho. Olha, vamos continuar na vida dele, né? Depois de ter frequentado a escola em Tagaste e na cidade vizinha chamada Madaura, ele foi para Cartago. E lá, graças à ajuda financeira de um amigo do pai dele, né, ele realizou estudos de retórica. Então, porque era moda na época, né? Principalmente para a questão política, né? A formação cultural dele se realizou intensamente na língua latina, com base nos autores latinos clássicos, né? Mas ele também teve contato um pouco com os gregos, não de bom grado, mas ele teve. Para ele, Cícero foi durante muito tempo um modelo e um ponto de referência essencial. Na época de Santo Agostinho, então, a retórica era importante, mas ela foi perdendo esse papel político e civil que tinha antes. E acabou sendo utilizada apenas para a questão do ensino mesmo, né, durante as aulas, na licenciatura. Então, Santo Agostinho, quando ele formou-se, né, ele começou a ensinar em Tagaste, em 374. Depois ele foi para Cartago, em 375. Né? Só que lá em Cartago, né, ele teve muito problema com os estudantes cartagineses, né, que acabou fazendo com que ele fosse transferido para Roma, em 384. No mesmo ano, ele saiu de Roma e foi para Milão, com a ajuda dos maniqueus. Eu vou falar sobre os maniqueus de novo, né, daqui a pouco, né? Quem foram os maniqueus, qual que era a teoria deles, né? Mas o que interessa para a gente é o seguinte, que ele, com a ajuda deles, ele se tornou professor oficial de retórica naquela cidade, né? E em Milão, em 384 e 386, ele teve profundas reflexões espirituais e amadureceu a conversão dele ao cristianismo. E por isso ele acabou se demitindo do cargo de professor oficial e retirou-se para uma chácara na Briância, onde ele passou a levar uma vida em comum com os amigos, com a mãe, com o irmão e com o filho dele, né, que era chamado Adeodato, né, esse filho com a concubina que eu falei. Em 387, Santo Agostinho ele recebeu o batismo do bispo Ambrósio. Inclusive, Ambrósio vai ajudá-lo na sua conversão. E ele vai acabar deixando Milão para retornar à África. No caminho de volta, em Ostia, a mãe dele acabou morrendo, né, a Santa Mônica, e ele conseguiu voltar para a África somente em 388. Por quê? Porque Máximo ele havia usurpado o poder naquela região e a viagem ficou perigosa. Então, nesse meio tempo, ele esteve em Roma e ficou durante quase um ano. E em Tagaste, né, depois, quando ele voltou para Tagaste, ele vendeu os bens paternos, fundou uma comunidade religiosa e adquiriu logo uma grande notoriedade pela santidade da vida dele, inclusive pela boa retórica também, pela forma que ele expunha as coisas, né? Em 391, quando ele se encontrava em Hipona, ele foi ordenado sacerdote pelo bispo Valério, sob pressão dos fiéis. É interessante a gente falar porque Agostinho, a gente às vezes fala Santo Agostinho, Agostinho de Tagaste ou Agostinho de Hipona, é por isso, né? Porque foi onde ele foi ordenado bispo. Em Hipona, ele ajudou Valério, sobretudo na pregação, e fundou um monastério. E ali ele reuniu vários amigos, fiéis, aos quais eles foram unindo cada vez mais adeptos nesse monastério. E em 395, ele acabou sendo consagrado bispo. E no ano seguinte, com a morte do Valério, né, Agostinho ele se tornou bispo efetivo. Na cidade de Hipona, ele travou várias batalhas com os cismáticos heréticos.
e escreveu também seus livros mais importantes. Naquela localidade africana, com seu pensamento e sua obra, né, sua obra que era bem profunda, ele vai determinar uma reviravolta decisiva na história da igreja e no pensamento do Ocidente. Inclusive, quando a gente fala em filosofia medieval, ele é uma referência principal. Se você estuda filosofia medieval e se você não estuda Santo Agostinho, você não estudou filosofia medieval, né? Apesar de você estar um pouquinho bem no iniciozinho ali da Idade Média. Ele morreu em 430, quando os vândalos sitiaram a cidade. Todas as fases da sua vida e os acontecimentos a elas relacionados, em muitos aspectos, mostraram-se decisivos, inclusive para a formação espiritual e a evolução do pensamento filosófico e teológico de Santo Agostinho. É importante a gente falar que, nesse momento, a gente tem ali uma ligação entre fé e razão. Então, filosofia estava mais ou menos subordinada à teologia nesse momento ali, né? Então, como a igreja ela praticamente dominava todo o conhecimento cultural naquele momento, né? Então, você não pode separar as duas coisas. Então vamos lá, pensando no primeiro momento da fase de Santo Agostinho, a primeira personalidade que vai incidir sobre Santo Agostinho é a sua mãe, né? A gente fala que Santa Mônica rezou durante acho que 28 anos, né? Para que ele se convertesse, né? Porque ela tinha uma fé forte, coerente e lançou bases para construir premissas para uma conversão dele mais tarde, né? Então vai existir um estímulo muito grande na vida de Santo Agostinho, tanto que quando ele vai buscar, ele sempre vai buscar tendo Jesus Cristo como um ponto de referência. Santa Mônica ela tinha uma cultura modesta, mas ela possuía muita fé, né, e uma humildade, né, que fazia com que Santo Agostinho acabasse admirando o que sua mãe falava e acabava buscando coisas até para fundamentar aquela fé da mãe dele, né? As verdades de Jesus Cristo, vistas através da forte fé de Santa Mônica, vão constituir inclusive um ponto de partida para a evolução do pensamento de Santo Agostinho. Embora, diversos anos, ele também não aceitasse a religião católica, né, e continuasse a procurar, fazer essa procura em outros lugares, né, em outras partes. Mas mesmo quando ele fazia essa procura em outros lugares, ele fazia em outros lugares sempre tentando conciliar com a ideia de Jesus Cristo, né? Um outro encontro fundamental que a gente pode citar foi com a obra de Hortêncio, né, de Cícero, que converteu Agostinho à filosofia quando estudava em Cartago. Nesse escrito, Cícero ele vai defender um conceito de filosofia entendida de modo tipicamente helenístico, né? Vocês lembram ali quando Alexandre Magno conquista toda aquela região, então ele vai absorver a cultura grega, né? Mas ela vai acoplar ali com a cultura romana, né? Então você vai ter ali, por exemplo, a arte de ser feliz, né? A busca pela tranquilidade, pela ataraxia, isso tudo está ligado à filosofia helenística, né? Então o ardor despertado pelo Hortêncio, entretanto, era atenuado pelo fato de que Agostinho ele não encontrou quem naquelas obras? Jesus Cristo, que era exatamente o que ele estava buscando a partir do seu referencial materno, né? Então ele se voltou para a Bíblia, mas ele não entendeu de imediato os escritos bíblicos, né? Então, aos 19 anos, Agostinho ele vai acabar abraçando o maniqueísmo. Agora sim eu vou falar do maniqueísmo, né? Porque o maniqueísmo ele praticamente ofereceu uma doutrina de salvação em nível racional e um espaço para Cristo, né? O maniqueísmo ele é considerado uma religião herética, fundada pelo persa Mani, né, do século III, e implicava num vivo racionalismo, né, um dualismo radical na concepção de bem e de mal, entendidos não apenas como princípios morais, mas também como princípios ontológicos e cósmicos. O que quer dizer isso? Eram duas forças, né? Duas forças que, inclusive, elas impediam até a ideia, se a gente for pensar bem, o cerne do cristianismo, a ideia da graça, do livre-arbítrio, né? Em seu dualismo extremo, os maniqueístas, eles chegavam até mesmo a não atribuir pecado, por exemplo, ao livre-arbítrio do homem, mas sim ao princípio universal do mal que atua também em nós. O racionalismo dessa religião, considerada mais tarde herética por Santo Agostinho, estava na eliminação da necessidade da fé, muito mais do que na explicação de toda a realidade pela pura razão. Então, é basicamente essa a ideia de Santo Agostinho. Vamos ver o que o Santo Agostinho fala a respeito dos maniqueístas. Ele vai falar isso num texto sobre as heresias. Ele vai falar que os maniqueístas afirmaram a existência de dois princípios diversos e adversos entre si, mas ao mesmo tempo eternos e coeternos. E seguindo outros heréticos antigos, imaginaram duas naturezas e substâncias, a do bem e do mal. Segundo seus dogmas, afirmaram que essas duas substâncias estão em luta e mescladas entre si.
Vejam bem, isso aqui é o próprio Santo Agostinho descrevendo o que seria o maniqueísmo. Veja que ele está fazendo uma abordagem bem neutra a respeito do que seria o maniqueísmo, né? Sem apelar demais para a ideia da Bíblia e tal. Ele só está falando de forma sucinta o que significa essa concepção maniqueísta, né? Então, Agostinho, ele vai ter muitas dúvidas em relação ao maniqueísmo por causa disso, né? E vai se encontrar com um bispo que era referência, né? Um bispo maniqueu, né? Um bispo que era referência nessa ideia do maniqueísmo, o Fausto, que por ele ser uma referência, ele falou, agora eu vou resolver todas as minhas dúvidas. Mas ao indagá-lo sobre várias coisas, ele não conseguiu resolver dúvida nenhuma de Santo Agostinho. Então, Agostinho acabou se afastando inteiramente do maniqueísmo e abraçou inicialmente uma filosofia cética, segundo a qual o homem deve duvidar de tudo. Vocês lembram? De nada temos certeza, assim por diante? Né? Porque não pode ter conhecimento certo de nada, né? Mas, outra vez, ele não sentiu condições de seguir os céticos. Por quê? Porque, de novo, o que ele estava buscando nos céticos? É a mesma coisa que ele buscava nos maniqueístas, né? A figura de Jesus Cristo. Né? Então, apesar de se afastar do maniqueísmo, Santo Agostinho ainda guardava algumas concepções maniqueístas. Por exemplo, a ideia do materialismo, que era para ele um único modo possível de entender a realidade, e o dualismo, que era uma tentativa de explicar os conflitos entre o bem e o mal que ele sentia no seu espírito. Ou seja, por que o mal existe no mundo, assim por diante. São reflexões, inclusive, que a gente vai trazer na próxima aula, falando de novo sobre Santo Agostinho, mas um pouco mais profundamente sobre essa ideia de mal. O encontro decisivo para Santo Agostinho foi com o bispo Ambrósio, né, do qual eu falei de Guriá mesmo. É com ele que ele vai aprender o modo correto de abordar a Bíblia, ou seja, a ler a Bíblia de uma forma, estudando a Bíblia, né, da hermenêutica, da exegese da Bíblia. Né. Então, ele também vai ter contato com os neoplatônicos, né, que vão trazer para ele uma possível explicação com uma ideia da realidade do imaterial e a realidade do mal, né? Ou melhor, a não realidade do mal, né? Plotino e Porfírio, eles traziam nesse momento uma solução das dificuldades ontológico-metafísicas em que ele se encontrava envolvido. Então, eu sempre falei em outras aulas, né, que Santo Agostinho ele praticamente cristianiza Platão, mas por causa que ele pega Platão já de Plotino, né? Além da concepção do incorpóreo e da demonstração de que o mal não é substância, mas simples privação, Agostinho também vai encontrar nos platônicos muitos pontos comuns com as escrituras, mas, ainda outra vez, neles ele não vai encontrar o ponto essencial, ou seja, que Cristo morreu para a remissão dos pecados dos homens, aquelas ideias que estão presentes na Bíblia, né? Santo Agostinho ele não podia encontrar em nenhum dos filósofos a verdade de Cristo, até ele mesmo vai admitir isso mais tarde, porque isso estaria na própria Bíblia, né? Tem uma frase de São Paulo que Deus fez os loucos para confundir os sábios. Tem mais ou menos a ideia, né? O filósofo aí, ele é como se fosse o sábio, mas Deus, a graça de Deus, ela é muito mais ampla do que isso, né? Deus quis mantê-la oculta aos sábios para revelá-la aos humildes, sendo, portanto, uma verdade que, para ser adquirida, requer uma revolução interior, mas não de razão, mas de fé. E Cristo crucificado é precisamente o caminho para operar essa revolução interior. E é sobretudo com São Paulo que Santo Agostinho vai aprender isso, exatamente isso. E, posteriormente, Santo Agostinho ele vai travar várias polêmicas com os chamados heréticos, né? Então, a polêmica com os maniqueístas vai até 404. A partir de 412, ele vai polemizar com Pelágio, porque Pelágio e seus seguidores, eles vão sustentar que a boa vontade e as obras eram suficientes para a salvação do homem. Mas Santo Agostinho defendia que não só isso, você precisava da graça que estaria presente na Bíblia. Então a ideia de que você precisa da graça de Deus, né? Ou seja, você precisa de Deus na sua vida, não basta você ter boas obras, você também ter a graça de Deus, é importante para Santo Agostinho. Ele fala que, que é impossível você ter uma salvação baseada apenas nas obras, né? E por isso a gente vai ter um problema grande, por quê? Porque a ética moral que a gente vai ter aí nos gregos, né, é uma autarquia da vida moral do homem. Então o que acontece? Para os gregos bastava você ter uma vida moral digna, né, e tal, para você ter uma excelência, né, uma excelência na vida. E se você buscar essa concepção, você pensaria até em salvação. Para Santo Agostinho, nada disso tem sentido sem a fé ou sem a graça. Olha, gente, essa aula é basicamente um en passant, né? Na próxima aula que a gente vai falar um pouco mais profundamente a respeito das obras de Santo Agostinho. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.